Estamos diante de um ano desafiador, seja para a nossa comunidade municipal, seja para a nossa comunidade estadual, seja para a nossa comunidade nacional. Sobretudo, diante das instabilidades em que o mundo vivencia, diante de guerras, invasões, e aquilo que, isso não vai ter efeito sobre nós, já estamos vendo. À medida em que há a intervenção do Irã no Estreito de Hormuz, a expectativa de que o petróleo suba, e tudo começa a subir, e a inflação nos atar, muitas vezes afetar a nossa vida. A política deve ser vista dentro, sim, localmente, na questão de gestar a nossa vida mais local, mas isso tudo depende muito do nosso ambiente nacional. E nos últimos anos devemos reconhecer, temos o menor desemprego, 5,4%, e ao contrário do preconceito de alguns que acham que dá para se viver de Bolsa Família, né? 70% das pessoas que recebem Bolsa Família trabalham porque não dá para você viver em média com R$690, não dá, em média é isso que é o benefício. Vemos a menor inflação nos últimos 4 anos, o que tem um efeito na vida do nosso povo. Estamos aí diante de um salário mínimo que sobe acima da inflação, enquanto nos períodos anteriores, 7 anos anteriores, ele só subia a inflação do ano anterior. Isso permite maior renda, tanto é que, nesta semana que passou, o IBGE já revelou, nós obtivemos o maior recorde, R$ 3.246 em média de renda. Portanto, é importante a gente enfrentar o debate público com os dados, com a realidade. Nós podemos ter visões ideológicas diferentes. Há o liberal que quer uma sociedade em que o Estado não intervenha, não intervenha em educação, não intervenha em saúde, faça da saúde uma mercadoria, faça da educação uma mercadoria, faça dos serviços públicos um meio para alguns ganharem. Há outros que aqui, no meu caso, acho que o Estado, sobretudo diante de uma sociedade tão desigual por conta da escravidão, tão desigual por conta do genocídio dos povos originários, tão desigual porque nossa classe dominante que colonizou esse país não abre mão dos seus privilégios. E é isso que ela está fazendo agora, com sua mídia, impulsionando muitas vezes a mentira, a desinformação, para que o nosso povo não tenha condição de decidir em prol dele próprio. Portanto, usa-se disso. E um dos grandes casos que tem afetado a nossa nação, e isso afeta a gente, não adianta, né? Professor, fica aí falando, afeta a gente. E eu tenho demonstrado aqui que nos últimos anos nós recebemos investimentos federais, e nos anos anteriores nós não tínhamos recebido. Recebemos uma UBS, recebemos uma creche, recebemos vários... houve uma renovação da frota da nossa SAMU, graças ao PEC da saúde. E isso porque tem um governo que se preocupa com o município, que se preocupa com o investimento. O último investimento que tivemos foi a Praça do PEC, foi a creche que estava parada até 2023, porque não tinha recursos, e foi restabelecido. Um dos programas do governo federal foi retomar as obras que estavam... Mas o que a nossa mídia quer, com a sua classe dominante? Desindexar a aposentadoria. Eles querem que nossos aposentados ganhem menos que um salário mínimo. É por isso que estão apoiando uma visão absurda, que vai gerar miséria. Imagine nossos aposentados ganhando menos de um salário mínimo. É essa a promessa que tem levado a classe dominante brasileira a apoiar esse projeto que traz miséria. A esse projeto que implica em não mais aumentar o salário mínimo e fazer uma reforma da Previdência como fizeram em 2019, de maneira tal que hoje, se uma mulher morre, ela não leva consigo a aposentadoria do seu marido. Ela vai ter que escolher entre o dela. Antes não, antes isso tudo era incorporado. Não, mas isso não é o suficiente ainda. Não é insuficiente para essa classe dominante que ganha só esse ano. Muitas vezes nós reclamamos dos 158 bilhões que o nosso Estado gasta para subsidiar 11 milhões de famílias no Bolsa Família. Guarda aí, 158 bilhões. Que vai dinamizar boa parte da nossa economia, porque o nosso povo pobre não guarda dinheiro e nem manda para a Suíça. Ele gasta nos mercados, ele gasta nas farmácias, e isso gira a nossa economia. Mas guarda quanto que a gente vai pagar de juros, que vai beneficiar uma meia dúzia de pessoas no nosso país. Guarda aí. 2,8 trilhões vai custar a dívida pública do Brasil. 45%. E essa mesma mídia que agora quer apoiar esse projeto que vai desindexar a aposentadoria, que não vai deixar mais o aumento real do salário mínimo, disso ela não fala. Ela quer cortar no social. Portanto, é isso que está em jogo diante do nosso país hoje. E isso nos afeta enquanto pessoas que vivem neste território, pouco importando se estamos no município ou no estado. Isso vai nos afetar.